Boa tarde a todos, boa tarde, César. Muito obrigada aí pela presença, pelo aceite no convite de participar com a gente desse podcast. Nós fazemos, né? Já fizemos 5 anos, mas este ano de 2025 é comemorativo de 5 anos Idever, né? E aqui a gente traz os clientes mais antigos, que estão com a gente, a parceria mais forte, há muito tempo com a gente aqui. E o GRIC é um deles, né? Está com a gente aí já há bastante tempo, desde maio de 18, antes mesmo da Idever existir. E me apresentando, né? Todos já me conhecem, mas eu sou a Vanessa, trabalho na área de operação do cliente na Idever, suporte, projetos, CS. Vou pedir que o Vitor se apresente e depois a gente passa a palavra ao César, tá bom? Obrigado, Van. Eu acho que nem todos me conhecem, porque eu não apareço muito. Então, me apresentando, eu sou o Victor Padovan, eu sou CIO da Idever, também sou diretor de produtos, né? E eu trabalho aí com CRM há um pouco mais de 14 anos e há mais de 10 anos aí trabalhando com estratégias de fidelização. Joia, Vitor. Muito bem-vindo também, né, Vitor? Estreando ali nos nossos podcasts. César, eu vou pedir, então, que você se apresente. Você diz um pouquinho aí da sua história, do que como você trabalha, o que você faz no GRIC e tudo mais. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir com alguma coisa, né? A gente já está junto há um bom tempo, né? Desde o início que quase ninguém falava de CRM, né? Era uma coisa muito nova, ainda é muito novo, né? Um mercado gigante aí que a gente ainda aproveita pouco por falta de experiência, né? A gente é uma empresa familiar, temos 12 lojas aqui em Ribeirão e mais 9 cidades. A empresa, eu sou diretor comercial do supermercado, sou eu e minha irmã e meu cunhado que fazemos parte da diretoria. Estamos na luta aí, né, de aprender todo dia, né? Cada dia a gente aprende um pouco, né, e nunca para de aprender. O César, tem um detalhe muito interessante na história de vocês, que vocês são da região, né? Eu estava observando um pouquinho, e aí essas 12 lojas surgiram de uma padaria, que depois se transformou numa mercearia, né? Seu pai aí trouxe vocês vieram do Paraná e criaram essa big empresa, essa grande empresa aí hoje, com mais de 12 lojas, mas surgiu ali na padaria, na mercearia, não é isso? Sim, sim. Mas é a maioria da história do varejo, né? Você olha a maioria, né? Tirando os SA aí, a maioria começou uma história bem parecida, né? A gente era uma família de agricultor no Paraná, viemos para Ribeirão para montar uma padaria, né? Veio meu pai, mais 2 cunhados, montou uma padaria em 3 sócios, né? Daí foi se desenvolvendo. Depois de 1 ano e pouco da padaria, meu pai comprou era um salãozinho lá, tinha acho que 120 metros quadrados, onde era a mercearia, que era a loja 1 até hoje, que é em Ribeirão, no Ipiranga. E eu fui para essa mercearia, eu e mais um funcionário. Né? No primeiro ano, o lucro que dava não pagava nem o funcionário. Meu pai que sustentava a padaria. Depois de 1 ano veio melhorando, e toda a família toda veio para a mercearia, e aí a gente começou. Né? Depois de 5 reformas, 10, 12 anos, montamos a segunda loja em São Simão, depois mais uns 5 anos Santa Rosa, mais 1 ano Tambaú, né? Depois voltamos com mais 2 lojas em Ribeirão Preto, depois, logo na sequência, depois de 1 ano, mais 2 em Sertãozinho. E depois fomos para Santa Rita, depois Araraquara, e as mais recentes agora, Casa Branca e Vargem Grande do Sul. Muito bom. Você tá no sangue, né? Da família. E como é que você sentiu a necessidade, trazendo um pouco agora para nossa realidade aqui do Fidelidade, do CRM, vocês identificaram ali essa necessidade em 18 mesmo, vocês falaram, quero me relacionar melhor com o meu cliente, trazer essa questão do Fidelidade, do CRM para dentro do GRIC? Como é que foi? Como é que surgiu essa necessidade? A necessidade, quando a gente olha para o potencial que o CRM tem em fazer, que é o grande desafio hoje, né, de você ter pessoas que conseguem aproveitar essas informações, porque é fantástico, né, você conseguir saber que o cliente está deixando de vir na sua loja, o que ele mais compra,
A dificuldade é você transformar isso em escala em atitudes. Foi isso que nos deslumbrou, né? Quando você fica em frente à Célia, ajudou bastante a gente no começo lá de como... Estratégia. Porque você vai lá e olhar, né? Tem muita informação valiosa, né? Que a gente ainda precisa aprender a usar mais, né? E um grande ganho que a gente teve, que foi logo de imediato, que não precisaria de tão estratégia, foi a gente começou a otimizar mais as nossas promoções. Né? Então, hoje, com o mesmo dinheiro que eu tenho, eu consigo fazer promoções mais eficientes que eu fazia no passado, porque no passado a gente fazia uma promoção, investia em alguns produtos e não era por cliente, né? Então, a gente perdia muito com comércios menores e coisas que comprava muito esse volume e gastava quase toda a verba, né? Hoje, como a gente direciona por cliente, então você coloca um limite que atende a população por mesmo, CPF, a gente né? consegue fazer muito mais oferta com o mesmo dinheiro. Isso ajudou demais, né? Não tem mais problema antes, né? Já teve caso a gente colocar o leite lá com um investimento zero e um único cliente foi lá e pegou um caminhão, né? Então, daí acaba o dinheiro, você acaba não fazendo outras coisas para os outros clientes e esse cliente não vai agregar mais, né? Você vai comprar oportunidade, né? Então, isso ajudou demais na empresa, né? Agora, o desafio, a gente tem usado as informações, mas ainda tem muito para usar, sabe? Tem muito para crescer ainda, né? É um mar aí infinito, né, de possibilidades, né? Hoje a base de vocês ela é bem interessante, né? A gente tem olhado os números, hoje vocês têm ali acima de 80% das vendas identificadas, 90% do faturamento de vocês hoje, vocês sabem quem está comprando, né? Então, como você disse, tem bastante oportunidade para ser trabalhada aí, né? E como você disse, né? Vocês conseguiram agora trazer ali para dentro vocês já mensuram essa questão das promoções, então você sabe se relacionar melhor, né? Que nem se for do leite, eu me lembro desse episódio, né? Que um cliente comprou praticamente toda a promoção de leite, aí então a gente percebeu que teria que limitar ainda mais essas questões e tudo mais. Isso foi interessante. Nesses 5 anos, um pouquinho mais aí no caso de vocês, além dessa questão da promoção em si, você enxerga que houve alguma outra melhora, algum outro desempenho ali do CRM que ajudou vocês ou em negociações com a indústria ou algum outro tipo de situação? Sim, né? Porque hoje, eu falei, a gente ainda usa bastante do que a gente fazia, mas usa muito pouco do potencial que tem para fazer. A gente é uma empresa familiar, vem crescendo, né, etapas a etapas, e a gente ainda não tem uma equipe tão grande, né? Sempre pensa em custo, ser enxuto, crescer saudável, mas a gente, conforme a gente está crescendo e a gente tem um planejamento que a gente quer em 2030 dobrar o tamanho da empresa, já vou ter que investir mais em pessoas nesse sentido, né? Porque o fornecedor, ele usa pouco ainda, talvez para a gente por falta de profissionalismo ali, mas tem alguns, ele tem usado, né? O cara pode ter informação valiosíssima, né? Ele tem um concorrente direto dele, ele sabe quem é o cliente que compra, se ele quer fazer uma oferta só para o cliente que compra o produto concorrente dele, né? Isso é uma informação muito valiosa para ele, né? E a gente também, muitas vezes, a gente olha, o cliente está comprando uma coisa, não compra outra, e começa a entender. Como eu falei, é um mar de possibilidades. Você fica até tonto quando você começa assim, a gente senta para conversar e começa olhar as possibilidades, o que dá para fazer, você tem que até ter um foco e decidir algumas coisas, esquece o rodo por enquanto, senão a gente fica tonto de tanta possibilidade que tem para fazer. Né? Tá certo, é isso mesmo. Analisando a sua base também, a gente percebe esse aumento, esse grande aumento aí, a gente vê anualmente o crescimento, né, além da identificação e da cuponagem, a gente vê ali a questão do ticket médio. Ele vem aumentando ali, então as promoções, um cliente que vai lá comprar uma promoção, ele acaba aumentando essa compra, o mix dele do dia a dia, né, hortifruti, fazendo o dia do hortifruti, o dia da carne, a gente vê essa amplitude nas questões de números, né? Você mencionando aqui também o aumento em 2030 aí, o intuito sendo dobrar. A gente também tem aqui um número de mercado que mais de 60% da população, ela
tem mais de um clube, né? Vamos pensar assim, você e o seu concorrente, eles estão de olho em tudo isso aí. A equipe também estando de olho, isso tende a aumentar, porque você acaba criando uma concorrência até benéfica para o mercado ali na região que você atua, né? Porque tem alguns concorrentes direto. Como é que você vê essa questão, assim, o que você imagina, o que você tem de estratégia para um aumento desse uso do CRM? Você enxerga, por exemplo, campanhas, trabalhar com cashback ou alguns outros pontos que a gente consiga ajudá-lo com isso no CRM? Sim, cashback a gente vem conversando desde o início lá, fizemos alguns testes, mas eu acho que é uma ferramenta inteligente, né, de a gente pensar em fazer. Uma coisa que ajudou muito também a empresa, não lembro, faz acho que uns 3 ou 4 anos que a gente começou com todas as nossas campanhas de prêmio, pelo CRM, né? Isso trouxe uma facilidade absurda, né? O cliente, antigamente você pegava o cupom, o cliente tinha que preencher aquele cupom na mão, ele tinha preguiça. Antigamente, eu lembro quando a gente tinha menos loja um pouco, a gente distribuía 1 milhão de cupom e chegava nas urnas no máximo 150 mil. Que o cliente preenchia, né? Hoje, a última campanha, acho que deu 2,5 milhões de cupom e 2,5 milhões na urna, né? Porque a hora que ele tem o ticket, já sai preenchido, ele só põe lá. Então, acho que isso ajudou demais, né? A facilidade da campanha, diminuiu muito o custo, não precisa mais imprimir aqueles cupom manual que tinha. Ajudou demais. Uma coisa também que eu acho que a gente acertou bastante no começo, até a gente foi meio referência da quantidade de cliente identificado, jogo de início, porque a gente estava, acho que menos de um ano, já estavam quase 80% da... hoje a gente tem algumas lojas, que eu andei olhando aqui, que já chega a 92% da venda identificada, né? Mas a gente tomou uma postura na empresa que toda promoção só faz para cliente associado, né? Então não tem mais promoção na empresa se o cliente for associado. E aí, no começo, a gente tinha uma certa resistência, como o cliente ia entender, mas está sendo muito fácil, né? A gente tem loja que abriu agora no passado 2 lojas. Tinha loja que, acho que uma semana e meia, ela já tinha 50% do ticket identificado, né? Que é muito simples, né? O cliente chega lá, dá o CPF, cadastra na hora, e daí um começa a falar para o outro, é muito fácil, é bom, né? Porque o cliente vê que é bom, a gente conseguiu ser mais competitivo ainda em preço, porque o dinheiro é muito bem gasto, o dinheiro é gasto para o cliente que é nosso parceiro, então a gente para de ficar desperdiçando dinheiro no mercado, então a gente cada vez fica mais competitivo quando a gente pega um concorrente que não faz esse trabalho, então a gente acaba tendo um diferencial, né? E querendo ou não, o Fangric, né, ele virou uma cultura hoje para os clientes de vocês, né? Vocês disseminam bastante essa marca, né, do fã, inclusive em campanhas de televisão. A gente, né, como consumidor também, a gente fica bem antenado nessa questão, e eu acho que é muito importante você trabalhar essa questão da promoção 100%, porque dá aquela questão de pertencimento, né? Eu pertenço ao clube, eu pertenço ao grupo, então eu tenho direito a esse desconto, né? E eu acho que as campanhas também, né, é algo muito assertivo para conseguir trazer esse público para aumentar a identificação, junto com as promoções também, né? Para ele poder ver benefícios adicionais, além do desconto, né, no dia a dia dele. É bem interessante isso, e junto com outras estratégias também que é possível trabalhar, mas eu acho que o desconto e as campanhas é algo muito assertivo para você conseguir trabalhar a sua base, né, Bom? O Gric foi um dos primeiros clientes a trabalhar com a campanha, né, de sorteio, imprimindo o cupom para depositar, e a gente percebeu um aumento, uma evolução de cadastros, né, exorbitante. Então, ali, você percebe que quando você faz uma campanha, o cliente, ele tende a se cadastrar mais facilmente pelo aplicativo, mais pelo aplicativo ou pelo portal. Ele sabe que ele vai ter benefícios. Então, é como o Vitor comentou. Acho que o hábito faz o monge, né? Então, o cliente já sabe, como você disse, o boca a boca vai rolando e o pessoal vai aderindo. Eu, particularmente, gosto muito, acho os descontos muito agressivos. Então, é bem interessante para a população, né? Você vê descontos, que nem você fala, eu reverto o que eu negocio direto para o meu cliente final de novo. Então, os descontos são bem agressivos e bem interessantes para quem vai comprar. E quem vai comprar promoção, não compra só promoção, acaba levando algo além disso.
eu olhei a sua base e estava com praticamente 300 mil clientes ativos. Então, é um número bem interessante de clientes ativos. A gente está falando, né? Aquele que você roda todo mês ali, leva o mix da compra do mês e tudo mais. Então, vocês estão de parabéns. É um número bem, bem expressivo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, sempre que a gente vai abrir algum projeto novo, os clientes perguntam qual que é a meta, né, de cadastro. Né? E hoje a gente olha para a base do GRI, que é a meta que todo mundo quer. É a meta. Né? Então, esse nível de identificação é algo para se orgulhar, né? Olhar para frente, claro, para aumentar cada vez mais, mas é um número bem expressivo aí que vocês conquistaram, né? Muito parabéns. Nesse sentido, César, o que você tem de feedback, né, dos seus clientes ali dentro das lojas, ou rodando ali as lojas, de percepções dos clientes a respeito, não só da sua empresa em geral, mas principalmente dessa questão de só quem é associado ao clube do Fangric é que pode ter os descontos, né? O que você ouve ali dos clientes, do consumidor final? Eu acho assim, não tem resistência hoje, né? Ele se identificou com isso, né? Até as lojas novas, né? Agora que, tipo assim, a gente tem desde 2018, né? Mas nós temos loja com 6, 7 meses, né? Até as novas é pouquíssimo tempo, não dá um mês, já está com 70% de identificação, e ele vê a vantagem, né? Como a gente consegue administrar essa verba, né, e gastar bem gastado no cliente e devolver para ele um desconto, né, da compra dele com assertividade. Então, acaba se tornando mais competitivo. Ele vê no final do dia o desconto que ele tem, né? Tem cliente a gente já recebeu muitas mensagens na rede social, nossa, olha quanto desconto que eu tive aqui que sai no final, ele olha lá, né? E se você olhar o varejo de uma maneira geral, todo mundo dá desconto, porque precisa, se não dá desconto, você não sobrevive, né? A diferença é você gastar o dinheiro para um retorno maior, né? Ser mais eficiente no que você gasta, né? E não dá para fazer isso sem CRM, né? Não dá para rodar, né? A engrenagem não vai, né? Não fecha. Muito bom. E o seu comercial, você acaba utilizando, né, as informações que retornam um pouco ali do CRM para novas negociações. Então, você usa um pouco dessas informações também, né? Sim. Traz para uma negociação, né? Chega um fornecedor lá, começa a cair muito o share dele de participação. A gente já oferece a informação, né, de quem está roubando dele, que é instantâneo, você já olha lá, tipo assim, você está perdendo, mas quem que está roubando você? E o desafio ainda a gente usa pouco no potencial que tem para usar, mas de transformar isso em dinheiro, porque essa informação tem valor, né, para o fornecedor. A gente tem feito, transformado isso em dinheiro, mas ainda tem o potencial de transformar mais, né? Então, porque você pega as indústrias, elas pegam uma Nielsen, uma Scantec, elas pagam muita grana por essa informação, né? E a informação de uma Nielsen, de uma Scantec é o mercado, né? Não é uma informação precisa igual a da gente, que a gente informa, se ele quiser, até o CPF de quem compra, de quem... Né? A gente tem feito algumas vezes, tipo o Ambev, um fornecedor maior, tem feito bastante ação assim, né? Pega o CPF de quem compra que é meu principal concorrente nesse meu produto aqui, eu falo que é assim, quem está comprando? Vamos fazer uma promoção só para esses concorrentes ali, para ele experimentar meu produto, entender. A gente consegue gastar a verba só naquele cliente, fazer que o dinheiro dele também seja muito bem gasto, né? Bem direcionado. Porque ele joga para o mercado, muitas vezes, ele gasta a maior parte, sendo que não vai ser cliente dele. Você não vai às cegas, né? Você vai direcionado. E ainda você conseguir dar o retorno depois da promoção, né? Quantos clientes do concorrente, do fornecedor, que comprou o produto dele, né? Então, isso é o dinheiro novo, né? Vamos dizer assim, dinheiro que ele não teria e que essa ação trouxe de... Eu vejo quando a gente faz algumas reuniões com o trade das indústrias, ficam, né, muito ansioso, muito com as possibilidades, né, eles têm comprado bastante essa ideia. Muito bom. Ô César, e pensando assim,
nessa questão do CRM, que a gente pode utilizar ainda mais alguns pontos, a gente tem aí em breve a Black Friday, né? E as festas de fim de ano também. E o GRIC utiliza muito bem essas questões, né, de ofertas, mesmo que limitado por CPF, mas as ofertas agressivas. Vocês têm alguma campanha, alguma pretensão de alguma estratégia para essas novas datas, né, Black Friday e festas de fim de ano? A gente tem muitas datas, né? O calendário todo mês, né? A campanha maior que a gente faz sempre é do fim de ano, é uma campanha de prêmio, né? Que envolve um recurso bem legal junto com os fornecedores, né? Mas Black Friday o fornecedor tem gostado da possibilidade de fazer com o CRM, né? Porque ele consegue direcionar, porque a nossa margem do varejo é muito pequena, né, para você bancar uma grande promoção sozinho. Se você não for com seus parceiros junto, a diferença vai ser imperceptível, né? Então, você precisa envolver a indústria junto, né? Ela vê o que ela vai ganhar de mercado. Então, tem feito muita coisa assim, combo, né? Uma coisa casada com outra. Quando ele tem um produto que ele quer experimentar, colocar no mercado, então ele põe uns produtos mais fortes dele mesmo e coloca um combo junto, e é um negócio muito legal para o cliente. Muitas vezes ele pega aquele produto novo, sai a custo zero para ele, né? Só compra o produto que ele já ia comprar, e a indústria acaba ganhando, né, um experimento do seu produto. Tem bastante coisa bacana que a gente tem feito nesse sentido. Muito bom. Na última convenção da Abras, né, recentemente, falou-se muito de participar da vida do cliente, né? Eu acho que o CRM entra um pouco nisso, né? Muito, né? Muito nisso. Porque você acaba sabendo se ele tem um pet ou não, se ele comprou ali uma ração, que pet que é, se é cachorro-gato, para você conseguir ir na indústria e trazer essa questão da marca, da categoria ali e ofertar para esses CPFs em específico, né? Você vê que, assim, o CRM, ele consegue trazer um benefício para esse relacionamento e para entrar na vida do cliente, né? Se é um cliente vegano e criar esses clusters, esses nichos específicos. Isso é bem interessante. Vocês fazem isso interessante também. É bem feito. No quesito de um conselho para quem ainda não tem o CRM. Vamos pensar assim, o César precisa... Alguém vai se aconselhar ali com o César para falar, não tenho CRM, você me aconselharia a ter? E o que você acha? O que você diria para esse pessoal? Hoje, assim, nos últimos anos, o tanto que o mercado está crescendo, assim, informação, muito se fala que o que cresceu em 50 anos vai crescer em 5, né? Com essa era da informação, acho que não dá mais para trabalhar no escuro, né? Acho que o dinheiro tem que ser bem gasto, né? E quando você vai no escuro, né? CRM, você não conhece o cliente, você vai gastar só na sua percepção, né? Não vai saber se aquilo lá realmente que você gastou, se foi aquilo lá que deu o resultado. E o CRM diferencia, sabe? É uma vida antes do CRM, depois do CRM, né? O grande desafio, a gente, principalmente com uma empresa pequena, né, que vem crescendo bastante, mas perto dos grandes players nacional a gente é muito pequeno, de montar essa equipe ainda, né? A gente vem melhorando e coisa, porque a gente fala assim, quando a gente olha lá, fala, nossa, quanto que nós já conquistamos, quanto que melhorou. Só quando se olha assim, quanto que nós poderia conquistar ainda por ter gente lá capaz de processar toda essa informação, que é o desafio, né? Porque eu boto muito com o meu pessoal de marketing lá. Quando a gente pega um cliente que não tem CRM, e quando a gente que tem um CRM com uma base muito forte, uma base que é diferenciada, se a gente não usar a informação, não nos diferencia em nada, né? Você precisa usar, né? E eu acho que eu quero, nos próximos anos, intensificar mais isso, né? Eu deixei meio... vai surgindo outras demandas na empresa, então você vai melhorando aqui, né? Mas agora está no nosso radar, que eu vejo que é o caminho, né? Você está na vida do cliente e ali você consegue saber realmente estar na vida do cliente. Como você falou, né, do fornecedor, a gente tem usado
pouco do que a gente pode usar do fornecedor, né, lançou uma ração, né, que você está falando de pet, de um cachorro específico, de um gato específico, ele pode fazer um evento lá na loja exclusivo só com o cliente que esteja gato, só o cliente que esteja cachorro, ou só cliente que esteja cachorro, raça pequena, só ele consegue, né, ver se ele ir lá e começar a gastar dinheiro assim para o cliente, até que nem tem pet, né, ele consegue fazer um evento muito melhor e realmente que vai trazer resultado para ele, né? Quando você pega, né? Você vai fazer uma oferta de cerveja para um cliente que toma a cerveja sem álcool, você pode fazer qualquer coisa, não se identifica com o público, né? Um vegano, né? Você vai fazer uma oferta de carne para ele. Exato. Então, você já consegue distinguir, né? E conhecendo a base, você consegue direcionar campanhas específicas, né? Porque, por exemplo, você não vai fazer uma campanha de carne para quem é vegano. Porém, a gente tem os produtos veganos que você tem a campanha específica para eles. Então, para todo fornecedor tem um público, né? Então, conhecendo esse público, você consegue direcionar perfeitamente, né, vamos dizer assim, para quem você está se comunicando e da forma correta e com o produto correto. Não, e até conhecer o público, né? Tem muitos fornecedores que eu vejo que eles ficam impressionados, chega lá e sentar, a gente conseguir falar o tamanho do público que a gente tem do produto dele, né? Sim. Antes era mais ou menos pela venda, né? Não, hoje eu tenho 200 mil clientes com o seu produto, tem 50 mil, tem... você quer mandar uma mensagem para o CPF de cada um? É possível, sim, né? Então, como na Abras abordou muito, né, de você estar na vida do cliente, né, eu acho que faz muita diferença nesse mercado tão competitivo que está, né, porque eu tenho bastante dificuldade com informática e coisa, então eu tenho uma equipe legal lá que cuida disso para mim, mas quando a gente começou a usar, tipo, inteligência artificial, né, porque aí, coisas que eu levar uma semana para fazer, eu vou lá e pergunto para uma inteligência artificial, ela dá em segundos, fala assim, nossa senhora, tem muita coisa lá, o marketing, né, vem fazendo tanta coisa assim que antes a gente pagava para empresas fazer e demorava muito para vir, agora acabou o problema, é rápido, com um custo muito menor, né, então acho que a inteligência artificial junto com o CRM também vai ser um desafio que começar isso aí realmente que deslanchar, hoje é um desafio da inteligência artificial para todo mundo, né? Tem uns que estão muito mais avançados, outros menos, né? Mas é muito novo, né? Muito recente. Exato. E vai ser rápido, né? Recente, mas daqui a pouco já está antigo, vamos dizer assim, porque a inteligência ela vai acelerar. Porque eu falo muito com a minha equipe também lá, né? Hoje o que diferencia a gente é em quanto tempo faz as coisas, né? Não é, porque antigamente era se você fazia, você criava um diferencial. Hoje não, hoje é em quanto tempo você faz. Né? Então, você tem um CRM, muitas vezes, cedo ou tarde, todo mundo vai ter um CRM. Né? Mas vai te diferenciar em quanto tempo você fez. Né? Porque de repente, quando você começou a fazer ali, o mercado já está muito na frente. Até você chegar lá, você vai ter que chegar lá para sobreviver, não para diferenciar. Exatamente. Porque o CRM, ele é essa cultura de relacionamento, né? Então, você vai armazenando as informações, quanto mais você tem ali, eu sei o que compra, eu sei quando compra, eu sei a frequência com que ele vai à loja, você tá anos-luz à frente de quem tá iniciando agora, Vocês acreditaram no CRM antes da moda, né? Antes de ser modinha, antes de ser a moda, antes de todo mundo perceber que precisava, vocês acreditaram, né? Apostaram, e isso faz com que vocês saiam na frente mesmo. Desculpa. E sabe o que eu acho interessante? Você fala, né? A gente é uma empresa familiar, mas eu acho que tudo começa daí, né? Como o Victor disse, vocês acreditaram no CRM desde o início. Então, vocês foram crescendo com essa cultura já de ofertar, ter o CPF ali para ofertar para aquele CPF que ele compra, de negociar com a indústria e tudo mais. Então, eu acho que isso é um ponto forte, né? Você vai ampliar, você vai aumentar a sua equipe. Hoje a gente agradece, né? A gente fala muito com a Ellen, com o Elton ali, o pessoal do TI, o pessoal do marketing. A gente troca bastante figurinha ali com eles. Então, é bem interessante como vai crescendo e você vai afunilando isso de uma maneira positiva. Então, isso é bom, dá para melhorar bastante, mas se você olhar 5 anos atrás do que é hoje, vocês melhoraram muito também do que era sem um CRM, já trazendo as ofertas para dentro do clube, as campanhas para dentro, a apuração melhorou, é mais rápida. Então, hoje é tudo melhor, tudo mais rápido, mais fácil, mas isso tende a melhorar ainda mais, né, com Tem aprimoramento. uma coisa interessante que você disse, o César,
quando você trouxe as ofertas limitadas por CPF, isso não foi benéfico só para vocês, né? Foi principalmente para o seu cliente. Porque agora ele tem a oportunidade de ter aquela oferta, né? Antes de ter a limitação, como você comentou, um fornecedor lá, um transformador, ia lá e levava tudo embora. E o que sobrava para o seu cliente? Então, e você acabava fazendo as ofertas menos agressivas, né? Exatamente. Porque o dinheiro acabava muito rápido, né? Então, isso deu uma eficiência, né? Realmente, né? Porque quando a gente vendia um produto muito proporcionado, o faturamento é só ego, né? Exatamente. Porque o que paga a conta é contribuição. Né? Então, eu acho que... Porque a gente tem um cuidado danado na empresa de colocar um limitador que atenda, no mínimo, 97% da população. Isso é importante. Consumidor. Então, a gente olha muito para isso, né? Quanto que 97% consome, né? Para não o cliente... Né? Então, não é tão rígido assim a quantidade, atende o dia a dia dele e quase não temos reclamação, só pelo contrário, né? A gente percebe que cada vez a gente fideliza mais. Nós já estamos há uns 5 anos já crescendo as mesmas lojas, tirando as lojas novas, as mesmas lojas a gente cresce mais que o dobro que o mercado cresce. Então... temos muito desafio, muitos erros, mas eu acho que a gente vem acertando muito mais do que errando. Exato. Né? E vocês crescem, é interessante a taxa de comparação de vocês com vocês mesmos no ano passado, né? O número, eu resgatei aqui, vocês cresceram mais de 20% comparado a vocês mesmos do ano anterior. Então, isso é legal, porque você vê que o boca a boca, essa comunicação que rola entre as pessoas do Fangric, eles vão se comunicando e isso vai rolando nas lojas já existentes, não nas novas, né? Que é essa média que a gente fez. Então, parabéns, é bem bacana isso. E assim, a gente quer agradecer, né? Porque essa parceria, ela já vem de anos. A gente trabalha junto nos acertos e nos erros, estamos acertando e errando junto. A gente tem essa comunicação aberta para trabalhar, trazer, por exemplo, essa questão para dentro da plataforma de ter um limite por CPF nas ofertas, foi o GRIC quem trouxe para a implementação. Então, a gente fez baseado na sugestão de vocês. Então, é um cresce-cresce, né? Vamos melhorar a plataforma para melhorar o nosso cliente ali, que melhora para o cliente final. Então, a gente gostaria de agradecer, né, trazer nosso agradecimento aí por essa parceria também, de sempre estar melhorando o nosso produto para todos, né, Vitor? Se você quiser falar um pouquinho mais, que você é o cara do produto. Sim. Não, eu acho que tudo que a gente traz para a plataforma, claro que tem inovações, né, que a gente sempre busca estar trazendo, mas eu acho que o importante é sempre estar olhando para a necessidade do cliente, né, porque ninguém como vocês sabem dizer o que é necessário para o crescimento, né? Para atender o consumidor final. Então, é a experiência de vocês que faz o nosso produto crescer com relevância, né? Porque não adianta crescer com um monte de funcionalidade que não vai servir para nada, né? Então, nós somos muito abertos, né? A escutar e crescer juntos, né? Desenvolver o produto para que possa ajudar a alavancar tanto nas estratégias quanto em números de vocês, né? Então, como a Van disse, fica nosso agradecimento a vocês e aí a todos os clientes também por todos os feedbacks, né? Os puxões de orelhas, né? que às vezes vem, mas eu acho que tudo isso vem para agregar, né? E para a gente poder crescer em conjunto. Isso é bacana. Não sei se tem algum, você se lembra, além do leite, né? Porque esse do leite ficou marcado, né? Eu lembro da carretinha, a foto da carretinha do cliente levando o leite embora, acabou a prateleira. Não sei se você tem algum outro caso, alguma outra experiência que você queira comentar. Muitos, né? Do extremo do cara levar uma carga fechada, mas cliente que levava 30 caixas, óleo, 50 caixas, né? Sempre a gente colocava escrito lá limitado, mas era manual, né? Depois chegava na frente do caixa, virava um estresse, a gente sempre procurava não ter esse estresse na frente, contornar, mas era um negócio muito difícil, porque hoje a gente não tem mais limitação de quantidade, o cliente compra quanto ele quiser. Ele tem um desconto naquela quantidade específica, depois daquilo lá, então pode comprar, ele não tem limitação, né? Mas ele tem um desconto numa quantidade específica, né? Então, acabou o estresse, né?
Eu que agradeço vocês aí, né, por essa parceria de todo esse tempo. Eu acho que só cresce as coisas quando é bom para os dois lados, né? Quando tem eu não tenho em mente, assim, uma vez que eu tive um problema com vocês, que não resolveu, né? Então, eu que agradeço o trabalho que bem feito, né? Eu acho que eu que deixo mais a desejar que vocês, né? Muitas vezes, né? De não apostar, assim, então, muitas vezes até tanto, assim, não é que falta demanda de gente, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para pôr, né? Que eu vejo muito quando eu converso com alguns amigos meus, né? Que tem CRM e acaba não indo muito para frente. Eu vejo, assim, o principal motivo que esses amigos relatam pega o CRM e olha para dentro do CRM aquele milhão de possibilidades. E o cara fica tonto e quer fazer um monte de coisa e não faz nada. Exato. Né? Então, assim, a gente conseguiu melhorar um pouco isso. Vamos escolher só 2, 3 agora. Vamos fazer isso aqui primeiro. Mas esquece os outros. Faz bem feito. Acabou, vamos para outro. Porque você pega uma tarefa muito grande, você não tem braço para entregar com qualidade, acaba não saindo nada e você acaba desanimando, porque não aparece o resultado, né? Exato. Porque a gente depende mais, no final, quem faz o resultado são pessoas, né? Pessoas que fazem resultado. Então, e é um desafio, né? De preparar isso, né? E a gente trabalhou faseado, né? A gente entrou com as promoções ali, o pessoal tinha visível em loja, depois a gente trouxe o aplicativo, né? Foi no segundo passo que a gente trouxe para os clientes se cadastrarem, observarem as ofertas, depois vieram as campanhas, aí eu olho as campanhas do aplicativo. Então, isso é uma lembrança bem feita, porque eu tenho que fazer, eu faço um pouquinho por vez, mas bem feito, eu libero aquilo bem feito, depois eu parto, porque senão eu vou ter um cemitério de dados e não vou conseguir trabalhar com nenhuma informação, né? Eu tenho, como você falou, eu tenho um monte de informação ali, mas eu não consigo trazer um número plausível, uma questão suficiente se eu não trabalhei muito bem feito o meu processo antes do número, né? A gente, para chegar onde a gente chegou, assim, a gente testou muito, né? No começo até usando o aplicativo, na questão de ele validar a oferta, né? Que tem muita gente que usa, é legal para eles, mas na nossa empresa a gente acabou não usando para validar, usa para outros tipos de informação, porque o nosso pensamento é de deixar a compra cada vez mais simples, né? O cliente, agora estamos fazendo teste até para o cliente começar a passar, eu acho que em pouco tempo vai ter isso nas lojas, de reconhecimento facial, para não precisar mais digitar CPF, para cada vez ser mais simples, cada vez ser natural, ser mais... Tirar o atrito. Porque quando a gente colocou nos testes, a gente fazendo o aplicativo, principalmente as lojas que tem um cliente num perfil com mais idade, é uma coisa muito simples, né? Sei lá, e validar a oferta, que é um negócio bom, que você cria uma interação maior com o consumidor no aplicativo, né? Só que as pessoas mais antigas, assim, geraram um certo desconforto, né? O nosso objetivo é cada vez ser mais simples, não esteja desconforto, então a gente vai olhando para o mercado, para o nosso cliente, e como a gente, e daí testa, melhorou, não melhorou, como que o cliente está entendendo, né? Porque é diferente o que a gente acha melhor para o cliente e o que ele acha melhor para ele. É uma estratégia que funciona bem em uma região, talvez para o seu público não seja aderente, né? Eu acho que todas essas possibilidades, né? O teste é o melhor dos mundos aí para você. O público que você tem, né? Entender o que funciona e o que não funciona. Acho que não existe o certo e o errado nesse ponto. Não. Porque o público é muito diferente, muitas vezes, né? Da mesma classe social, mas o nível de idade que você tem, né? A gente tem loja com self-checkout que representa 6% do faturamento e tem loja com 28%. Né? Então, você olha o perfil de dinheiro que o cliente tem para gastar, é muito próximo, né? Mas as lojas que têm mais dificuldades são as lojas que são clientes de uma faixa etária mais alta, né? Então, que é tão simples, né? Um self-checkout tão fácil, porque para a gente está acostumada, mas a primeira vez é o desafio, né? Depois faz a primeira, segunda. E o público mais jovem, que cada vez menos quer interagir com pessoas, né? Eles buscam o self-checkout, que eles já conseguem fazer tudo sozinho, né? É o mais autônomo. É porque hoje
por exemplo, a gente vê até no mercado de trabalho para achar um pessoal para trabalhar, né? Os mais jovens, uma diferença de 10 anos, aí você tem numa mesma empresa, um público de 55, 60 e um público de 20, 25, que já são extremos, né? Eu vejo, por exemplo, a minha filha e a minha mãe. Pede para minha mãe no self-checkout. Não vai, ela acha que a máquina vai engolir ela, vai comer, ela não vai. Pede para minha filha ir num caixa, não vai, vou lá mais rápido. Então, você vai ter todo tipo de público. O aplicativo eu lembro, né? Pessoal mais idoso, você teve que colocar o pessoal em loja para ajudar o público mais idoso a baixar e cadastrar. Depois vai ficando fácil. Mas teve que ensinar esse primeiro beabá para o pessoal. Então, isso é tudo, assim. Tem que atender aos dois extremos aí, né? Não tem muita escapatória, não. Mas isso é interessante, é muito legal de se observar, né? César, você tem, a gente novamente agradecendo não só a sua presença aqui, né, a sua fala, a sua troca de experiência com a gente, seu conhecimento aí que é vasto, mas a gente queria agradecer também por você compartilhar algumas informações do GRIC, né? Compartilhar algumas estratégias que você utilizou, a sua perspectiva aí de um futuro, porque nem todo mundo gosta de compartilhar. Então, muito obrigada por essa participação e por compartilhar com a gente essa dinâmica aí do seu fã GRIC, que eu já acho o nome, eu já adoro o nome, só fã. E se você puder, né, deixar uma mensagem aí para o pessoal que não tem, ou que queira o uso de um CRM, ou que queira trabalhar bem com a indústria como seu comercial, acho que aí num todo, em geral, não apenas o CRM, mas deixar uma mensagem aí, né, para um futuro e para o pessoal que queira trabalhar nessa questão do CRM em si. Eu acho que a maior mensagem é a possibilidade de você ouvir o cliente, que é o seu maior ativo, né? De realmente se conhecer, né? Porque a gente ainda erra bastante, mas hoje muito menos, mas errava. Muitas decisões que a gente tomava, a gente achando que era melhor para o cliente, depois, quando você fazia uma pesquisa de satisfação, não era bem assim, né? Então, realmente, ali você tem a possibilidade de realmente ouvir o cliente. E a gente vê quando a gente faz alguma coisa, uma promoção diferente, alguma coisa que é o que o cliente quer, a diferença da assertividade, da aderência é muito grande, né? Quando a gente acha isso aqui vai ser legal, você põe aposta um monte e chega lá, não era bem isso que o cliente estava que ele quer realmente, você vê que a aderência fica muito baixa, os resultados acabam não vindo, então que o foco é o cliente, né? Porque ele é o maior ativo que a gente tem. Nesse caso, existe uma frustração de todos os lados, né? De vocês que criaram a campanha, do cliente que não encontrou o que ele queria, né? Então, os dados aí, né? Você poder trabalhar com CRM, eu acho que é acerto nas duas pontas, né? Você consegue alavancar o seu comercial e também levar o benefício para o cliente, né? Para ele fazer a melhor compra. Porque um dos exemplos assim, que a gente começou a ouvir, né? Que o CRM de vocês, a gente permite ele imprimir o cupom na hora e permite daqueles que esquecem imprimir no final lá e a gente teve uma experiência com os clientes assim que, entre aspas, é um pouco mais difícil ali, né? Seria mais fácil ainda para o cliente lá no final ele receber o cupom, só que experiência de fornecedores que fizeram com a gente dessa maneira, a gente via a aderência muitas vezes de 30%, 40%, a gente tem praticamente 100%, 99,99%, né? Então, o cliente, ele gosta da praticidade, mas ele gosta de sentir na mão o cupom dele, né? Porque quando você imprime no final, ele fala, será que realmente imprimiram? Colocaram meu cupom lá na urna, né? Porque quem vai ganhar é os clientes que sabem, né? Eles vão saber, não, eu ganhei, mas e o restante, né? E a gente se dá a possibilidade de a gente ouvir e ver o cliente que ele... E a gente não pretende mudar, né? A gente vê que você fala assim, o TI levanta lá, o custo ia diminuir. Ela fala assim, não, mas... Meu cliente quer assim. A gente entrevistando o cliente, vendo, ele quer sentir o cupom na mão, ele quer pegar 10, 15 cupons e jogar na urna lá, né? O seu público entende que essa é a percepção de valor dele, né? E também, além de ver... Ter a confiabilidade, né? No caso dele, tem muita gente que tem a superstição, gosta de vai beijar o pãozinho, colocar na urna, a gente vê bastante disso. Então, acaba sendo uma interação que ele tem também, né? Com a campanha, né? Porque
se ele só vai imprimir no final, ou se é um número digital, ele acaba nem percebendo que isso está acontecendo, né? Ele está participando da campanha, mas para ele, às vezes, ele só vai ver se ganhou ou não, né? Se você entrega na mão dele, ele participa, né, ativamente de todo o processo da campanha, né? Isso é bem legal. Muito bom. Bom, muito obrigada. Eu acho que batemos um papo bem interessante aqui, uma troca de conhecimento bem bacana. Então, assim, muito obrigada mesmo, né, por participar conosco desses 5 anos, por estar presente. Esperamos vocês nos próximos 10, 15 aí junto com a gente. Estamos à disposição. Precisando da gente é só trocar. Aí, só ligar, só chamar, que a gente está à disposição. Nessa evolução que vocês querem fazer com o CRM, conte com a gente. Conte com a gente, é isso aí. Muito obrigado, certeza que eu estou em boas mãos. Estratégias. Obrigada, César. Obrigada a todos. E é isso. Obrigado, pessoal.